Programa Atalaias do Senhor. A apresentação dos pastores Elias do Cajado e Washington Oliveira. Agora, momento do estudo da palavra. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. São agora 13 horas e 15 minutos, né? Voltamos aqui com um estudo da palavra de Deus, né? Mandando um abraço para você que está conosco aí no aplicativo. Que Deus abençoe, né, poderosamente a tua casa, a tua família. Um abraço para você que está na live aí com a gente no Facebook do pastor Elias do Cajado. Um abraço aí, continua aí, né, compartilhando essa live aí, deixando o seu comentário aí. E tá uma benção aí, né? Vamos dar continuidade ao estudo. Hoje falando sobre a igreja de Esmina, a igreja perseguida, né? Então, voltando aqui o versículo de número 9, né? Falamos sobre obras, tribulações, a igreja que passava tribulação, né? Por amor ao evangelho, né? Eu falei aqui, né, antes da gente ir para os comerciais, que poucos cristãos ele está preparado e poucos gostam de passar. Ninguém, né? Vamos dizer assim, gosta de passar por tribulações. Tribulações é uma coisa que mexe, né, com a nossa vida, mexe com o nosso psicológico, com o nosso emocional. E a igreja passava por tribulação. E a igreja de Esmina também, ela era uma igreja pobre. Olha só que coisa, embora a cidade de Esmina era uma cidade muito rica, era uma cidade muito importante do Império Romano, mas os cristãos ali que moravam naquela cidade, daquela igreja, era pobre. Olha só que coisa, hein? Os ímpios que estavam em volta ali eram ricos, tinham dinheiro. Mas os cristãos eram pobres. Por que os cristãos eram pobres? Simplesmente porque, irmãos, o Império Romano, quando um cristão se convertia ao cristianismo, né, ele chegava para aqueles cristãos e confiscava todos os bens financeiros daqueles cristãos. Então os cristãos da igreja de Esmina, o Império Romano, o imperador César, ele confiscou todos os bens dos cristãos da igreja de Esmina. Por isso que a igreja de Esmina era uma igreja pobre, né? Uma igreja pobre, uma igreja que não tinha fins lucrativos, uma igreja que não tinha uma condições econômicas, mas era uma igreja. Aí Jesus chega para esta igreja e traz um elogio. O primeiro tópico aqui, a igreja de Esmina recebeu elogio da parte do Senhor Jesus. Embora seja uma igreja pobre, mas Jesus vai dizer assim: vocês são ricas. Olha só que coisa interessante, pastor Elias. Vocês são ricos, porque Deus está com vocês. Então hoje, irmãos, né, tem muitas pessoas que estão muito preocupadas com a sua vida, né? O que você tem, o que você é, com a sua finança. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, não estou fazendo apologia a você ter uma vida na mesma situação, porque tem pessoas que se conformam com tudo que tem. Tem pessoas que se conformam com a vida medíocre que ele tem, porque ele não consegue correr atrás do seu objetivo, ele não consegue trabalhar, ele não consegue bater, se levantar de manhã, de fazer alguma coisa, se mobilizar. Ele já acostumou com aquilo ali, até porque ele acha que vai cair alguma coisa do céu, até porque ele acha que a fé, ele tem que viver pela fé, mas não é a fé dele, a fé do irmão que está patrocinando, a fé do irmão que está do lado dele. Mas a igreja de Esmina recebeu elogio da parte de Jesus. Olha, vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos, pastor Elias. Olha só, a igreja recebendo elogio da parte do nosso Senhor. E com certeza, pastor Washington, a igreja que vive, né, e vive na dependência de um Deus que cuida dela e cuidará dela em todo o tempo, ela será uma igreja rica, né, cheia da graça, cheia da misericórdia, né, cheia da ousadia no nome do Filho de Deus, né, Jesus Cristo. Então, ser chamado de rico, né, rico e não tendo bens materiais,
é coisa para você não entender mesmo, não. Espiritualmente. Você não vai entender, querido. Ô, glórias. Você não vai entender porque o homem natural, ele não compreenderá, pastor Washington, as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são discernidas pelo Espírito, né? Então o homem natural, ele coloca a sua força, né? Ele coloca a sua confiança nas coisas materiais. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querido. A maior força, ou a força sobrenatural, ela está em Deus. O próprio Deus Pai disse a Jesus, ou registrou dizendo que foi dado a Jesus, em nenhum outro nome foi dado o poder, ou todo o poder no céu e na terra. Em Jesus somos considerados ricos, como já disse, ricos da graça, ricos da misericórdia, ricos do amor, da compaixão. Querido, quer analisar uma pessoa, se ela é rica ou não? Analisa o que vem do seu interior. Porque você pode ter o que for aqui na terra, mas se você não tiver a graça de Deus, se você não tiver a benevolência do próprio Deus sobre a tua vida, sobre, né, a nossa vida, nós seremos o mais miserável dos homens, pastor Washington. É verdade. Então uma igreja de Esmina, igreja, isso aqui traz um nó na mente do ser humano, né? Quem não conhece não entendeu, né? Mas como é que pode uma igreja pobre e receber elogio que ela é rica? Eu quero fazer uma aplicação, talvez você que está nos ouvindo agora, aleluia, pelo aplicativo, na rede social, talvez você está nessa situação da igreja de Esmina, pobre. Talvez você não tenha uma casa para você morar, talvez você não tenha um carro para você andar, talvez você se encontra até mesmo desempregado nesse momento, talvez você se encontra passando até dificuldade dentro da tua casa. Mas eu quero te dizer, trazer uma palavra de Deus, que você é rico diante de Deus. Nos faz lembrar de Jeremias, quando ele era um fracasso diante da sociedade, mas diante de Deus ele era um sucesso. Para a sociedade, a igreja de Esmina era uma igreja pobre. Por que ela era uma igreja pobre? Não era porque ela era negligente, porque eles não gostavam de trabalhar, porque não tinha emprego, não. Simplesmente eles eram pobres, porque era confiscado os seus bens financeiros. Porque o Império Romano chegava e confiscava tudo, tomava bens, tomava propriedade, fazenda, tomava dinheiro e deixava pobre. Mas mesmo assim eles não deixaram de adorar a Deus. Eles não deixaram que a tribulação que vieram diante deles parasse ele. Quando a Bíblia fala aqui sobre uma tribulação de 10 dias, é um número simbólico. 10 dias, a gente for contar 10 dias, a gente passa rápido. Deus está dizendo que esses 10 dias que as igrejas de Esmina está passando por essa tribulação, tem um começo e tem um fim. Então eu quero trazer uma palavra agora, uma aplicação. Você que está passando por tribulação, a sua tribulação, ela tem o começo de começar, ela tem o meio, mas tem um fim. Deus vai dar um fim nessa tribulação, e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado sobre a tua vida, e todos aqueles que estão ao teu redor vão ver que você de fato é um verdadeiro cristão. Oh, glória a Deus. Glória seja dada o nome do eterno Deus. Uma igreja que passava tribulações, mas no meio da tribulação, por que essa igreja passava tribulação? Porque aí nós vamos entrar aqui no tópico onde fala sobre a sinagoga. A sinagoga, irmãos, eu já falei aqui que era um local, né, onde ele se reunia para cultuar a Deus. Não tinha templo naquela época, era pequena congregação. Então ele se reunia ali todos os sábados, ali à tarde, para poder pregar a palavra de Deus. Então, sinagoga dos judeus. Então, interessante, pastor Elias, que Jesus, ele chama os judeus que se dizia ser cristão de sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás.
né? Esses judeus que se dizia ser cristão, ele se levantava contra os cristãos da igreja de Esmina. Aí o próprio Cristo vai dizer: vocês são fariseu, vocês são sinagoga de Satanás. Será que hoje é diferente, pastor Elias? Meus irmãos, hoje não é diferente, né? E eu quero pegar ali uma mensagem dita ali pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo São João, na sua epístola, dizendo: aquele que importuna o seu irmão, ele está em trevas. É por isso que quem está em trevas, né, automaticamente vai estar servindo a quem? Trevas está falando do mundo, está falando das artimanhas do príncipe desta era. Porque hoje nós temos visto, né, homens e mulheres de Deus se degradando, importunando o irmão. São judeus, são sinagogas de Satanás. Pastor, mas está pesado aí o manto. Está pesado. Meu irmão, se você não consegue conviver com seu irmão a ponto de tentar prejudicá-lo, meu irmão, isso são indícios das obras do nosso inimigo. E por isso, pastor Washington, que nós temos que frisar, assim como essa mensagem está, né, tratando com o nosso dia a dia, sinagoga de Satanás, né? Então, querido, fica ligado, porque Deus está falando conosco. Interessante que a sinagoga é uma igreja onde ele se reunia para falar o quê? Falar de Deus, para pregar a palavra. E de repente os cristãos, né, ali estão proclamando o evangelho, e de repente esses judeus que se diziam ser cristão se opõem ao evangelho. Aí o próprio Cristo diz assim: vocês são sinagoga de Satanás. Olha para você aí, você mesmo que está nos ouvindo agora aí, que está nos assistindo aí, você que é líder, você que prega, mas persegue o teu irmão, você que tem caluniado o teu irmão, você que tem ido para a rede social para atacar, para poder atacar a pessoa, que você que não tem coragem de olhar no olho da pessoa e falar o que você pensa cara a cara, você que não tem coragem de chegar e falar sem usar a rede social, sem usar indireta, está caluniando, você é sinagoga de Satanás. É verdade. É sinagoga de Satanás. Está atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Verdade. É o que estava acontecendo com a igreja de Esmina. Sinagoga de Satanás. Se levantando. Mas em meio a toda essa tribulação, em meio a toda essa perseguição também, são perseguidos. Bem lembrado. Quando se fala de perseguição, irmão, é muito ruim você ser perseguido, pastor Elias. É verdade. Toda perseguição, ela tem um desenrolar, né? Você vai ser perseguido e você vai querer desenrolar esse negócio. Mas por que eu estou sendo perseguido? Eu estou sendo perseguido por pregar a Cristo? Eu estou sendo perseguido por pregar sobre a cruz do Calvário? Eu estou sendo perseguido por pregar a fidelidade nos dízimos e nas ofertas? Eu estou sendo perseguido por falar de que Jesus, né, Ele é o único Senhor e Salvador e que nos levará de volta ao Pai? Por que eu estou sendo perseguido? Por que você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido porque você, né, tem adorado ao Senhor num tempo de, né, que tá proibido isso, proibido aquilo, para com isso, para com aquilo. Por quê? Por que essa perseguição? Por que você persegue, né, no oculto, né, diante de uma hipocrisia? Você até fala comigo cara a cara, mas é hipócrita. É hipócrita.
Porque por detrás, né, Aí, ó. mete a lenha. Por detrás diz, rapaz, aquele lá é muito santo, né? Então, querido, essa perseguição foi dito hoje aqui. O pastor já ministrou hoje aqui que toda perseguição ela tem o seu estágio final. É verdade. Então, tópico 2 é que a igreja de Esmina era a igreja perseguida. Querido, você está preparado para passar por perseguição? Olha aí. E não negar o evangelho? Meu Deus. Mas pastor Washington de Oliveira, mas a perseguição não deveria vir de lá de fora. Não deveria vir do ímpio, deveria daqueles que conhecem. Querido, eu vou dizer uma coisa aqui, não fica escandalizado o que eu vou dizer. Mas às vezes, hoje, é muito difícil, às vezes, você ter problema com o ímpio. A maioria dos problemas está dentro da casa de Deus, é com cristão. Usa gravata de pregador, usa anel de teólogo, né? Vai para a rede social. A maioria dos problemas você enfrenta contra o irmão da fé. São sinagoga, me desculpa da expressão, pode ser dura, mas é sinagoga de Satanás. Meu Deus. Quando a gente vai para a escritura sagrada, não tem meio termo, não. É o que a palavra diz, não é o que o pastor Washington acha. O que eu acho não vale nada aqui. O problema é o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. O que a Bíblia está dizendo. É verdade. Onde na maioria dos problemas, irmãos, é pessoas lutando um contra o outro. E Paulo tratou sobre isso, pastor Elias. Paulo falou sobre isso em Efésios. Paulo falou que a minha luta e a sua luta, a luta do Senhor não é contra a carne e contra sangue. É verdade. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra as potestades que têm se feito presente na vida de alguns irmãos. Né? Porque, querido, não tem esse negócio de que o Espírito de Deus está na minha vida, mas as minhas atitudes não condiz com a vontade de Deus. Verdade. Se a vontade de Deus é que eu ame o meu irmão, que eu ajude o meu irmão, e eu vivo contrário a essas atitudes, essas ações, eu sou sinagoga de Satanás. É um nome pesado quando você se usa sinagoga de Satanás. Não podia ser servo de Deus. Olha aí. Quando a Bíblia, na realidade, ela chama a gente de bichinho de Jacó. Eita. Templo do Espírito Santo, Glória. morada de Deus, igreja de Cristo. Sim. Só que os judeus estão sendo chamados sinagoga de Satanás. Ele já tinha a perseguição. Qual era a perseguição que a igreja de Esmina tinha? Através do imperador. Eles queriam que eles adorassem ele como divindade. Eles não aceitavam. Já tinha a perseguição que tiraram, confiscaram todos os seus bens. Ainda tinha os judeus que era descendente de Abraão, que conhecia a palavra, conhecia de lei. Vai perseguir a igreja do Senhor, meu irmão. Você ser perseguido por ditador, você ser perseguido por ímpio, você ser perseguido por espírita, ser perseguido por budista, maçom, é uma coisa. Agora você ser perseguido por pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, pessoas que se dizem ser cristão, me desculpa, querido, é sinagoga de Satanás. Eita, é verdade. Jesus. É forte, eu acho que você não vai esquecer esse estudo, né? Vai. Sinagoga de Satanás. É forte. Você está preparado, querido, para ser caluniado? E detalhe, Oposição, né? vivemos no mundo da tecnologia, aonde a igreja de Esmina passava pobreza. É uma igreja que ia para o culto, uma igreja que adorava. Nós não vamos adorar imperador, nós não vamos nos prostrar ao imperador César. Arrancaram nossos bens, confiscaram nossos bens. Nós estamos adorando a Deus sem dinheiro de passagem, sem dinheiro de alimento, sem ter o que comer. Não se preocupavam com o holofote de estar em público, mas eles pregavam a palavra de Deus. Eles estavam preparados para o arrebatamento, para a vinda de Cristo naquele momento. Viva hoje como se fosse o último dia da tua vida. O
Senhor está preparando a tua igreja para o arrebatamento da igreja. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E tem muitos que estão indo a público para pedir oferta, preocupado com os bens financeiros, preocupado com a igreja rica, quer comprar jatinho, quer comprar carro bom, avião, comprar fazenda. Mas nós estamos pregando a um Cristo que ele voltará para buscar a tua igreja. A igreja de Esmina não é pregada hoje dentro das igrejas. Não pode pregar essa mensagem, porque é uma mensagem que vai motivar as pessoas não a ofertar, não. É uma mensagem, é uma realidade da vida. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Não se prega mais, pastor Elias do Cajado. A igreja de Esmina, você não vê pregando sobre isso. Porque vai ver o texto, o contexto da igreja que foi perseguida. Uma igreja pobre, quem quer ser pobre hoje? Ninguém quer. Verdade, ninguém quer. Ninguém quer ser pobre. Quem quer passar por tribulação? Ninguém quer. Vou pedir que o pastor Elias que abra um texto aqui, que eu gosto muito desse texto, que está em 2 Coríntios 4, o versículo 8, que é uma das coisas mais lindas registradas na Bíblia, pelo apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Querido, aleluia. Aleluias. Em tudo somos Olha aí. atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus seja manifeste também em nossos corpos. Vou fazer a aplicação, pastor. Querido, é muito forte o que Paulo deixa-nos aqui apercebidos de que, experimentando nós, né, a presença do Senhor Jesus, conhecendo o seu poder, o poder que ele nos dá, transfere para nós por um intermédio do nome dele. Querido, eu quero dizer para você que nenhuma tribulação, nenhuma das aflições perturbadoras, nenhuma enfermidade, nenhuma tragédia, ela é capaz, né, de nos levar a desistirmos de caminharmos com o Senhor Jesus. O que nos separará do amor de Cristo? A nudez, a angústia, a tribulação? Querido, nós podemos estar até atribulados, né, pelos açoites da vida, mas não angustiados. Nós podemos estar perplexos, sim, mas desanimados não. Nós não estamos desanimados. Olha aí. Seremos perseguidos, sim, mas não desamparados, porque quem está conosco é maior do que quem está glória. no mundo. Aleluia. Podemos ser até abatidos, estarmos Eita. abatidos diante das lutas, mas não destruídos, porque entendemos que o homem, por mais desgaste que seja, por mais desgastado que ele esteja, ainda que o homem exterior ele se desgaste, o natural da vida é isso, né? Você tá aí hoje numa academia, né, fazendo lá, malhando, tá com, né, um porte físico, né, bem avantajado, mas eu quero te dizer uma coisa, querido, ainda que esse porte físico, a tendência, né, com o passar dos anos, é ele se desfalecer, eu quero dizer para você que o homem interior, ele tem a oportunidade de todo dia, pastor Washington, ser renovado em Jesus. Verdade, é verdade. Então, como eu falei aqui, Paulo, esse texto é muito lindo. Em tudo somos atribulados. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Verdade. Mas nós não estamos desamparados. Oh, glória. Somos perseguidos. Sim, Jesus. Aleluia. Oh. Labrachúria. Oh, glória. Mas não estamos sozinhos. Eita. Angustiados. Mas o Senhor tem uma promessa para encerrar aqui no último tópico, que a igreja de Esmina, ela tinha uma promessa. Eita. E que promessa era essa? Maravilha, Jesus. A promessa da salvação. Glória a Deus. A promessa que te faz você permanecer de pé.
em meio às crises, em meio às tribulações, em meio à perseguição, em meio à angústia, em meio a todo tipo de dificuldade, esta promessa, e esta promessa ele diz: o vencedor. Oh, glória. Só pode ser chamado de vencedor aquele que chega até o final. É verdade. É muito forte isso aqui, pastor. Eita, A gente glória. sente a presença, fica tudo arrepiado. Oh, O aleluia. vencedor. Eles tinham uma promessa de Cristo. Jesus está encorajando a eles. E essa promessa é maravilhosa, a promessa da vida eterna. Oh, glória a Deus. Ao que vencer, Meu Deus. dar-te-ei, aleluia, a Oh, coroa da vida. Glória. Aleluia. Meu Deus. Essa coroa, você, eu, você, nós vamos receber de Cristo. Oh, glória a Deus. Mas só pode receber esta coroa aquele que permanecer até o fim e receber de Jesus Cristo, né, pastor Elias, o vencedor. Aleluia. Oh, glória a Deus. A promessa. E uma coisa interessante que eu quero fechar aqui, quando o pastor, falei no começo sobre o pastor Policarpo, que foi o pastor discípulo de João da igreja de Esmina. O Império Romano, o imperador romano mandou pegar Policarpo e trazer até ele. E chegou para Policarpo e diz assim, deu 3 opções para ele: olha, ou você nega o nome desse Cristo que você está pregando, ou você vai ser jogado, né, na jaula onde tem leão faminto, ou você será queimado na fogueira, que nós vamos mandar fazer. A fogueira já está aquecida aqui. Jesus. Labrachúria. Tchubicalabaraço, camandahai. Meu Deus. Ubicalavarachuri cabia fominai. Dubicobiasti kepia fobicalai. Chobiasé. Laio, que manai. 3 opções: ou nega Cristo, ou será jogado para os leões famintos, ou será queimado dentro da fogueira. Aí Policarpo escuta eles falando aquilo ali, toma a palavra e diz assim para eles: olha, simplesmente esta fogueira que você já preparou para os cristãos, para mim, ela pode permanecer durante 1 hora, 1h30, 2 horas. O corpo vai padecer, mas depois a minha alma estará com ele. Lavasto. Mas esse fogo aqui não se compara com o fogo do inferno, que está preparado para todos aqueles que negligenciar, negar o nome do Senhor, que será eterno, pastor Elia, onde o fogo nunca se apaga, onde ranger de dentes, bicaço e aquele borochuricando ia lavar, pranto e ranger de dentes. Ai, onde nós não queremos que ninguém vai para lá. Eita. Aí Policarpo disse assim: o que vocês estão preparando? Estão esperando melhor? Porque estão demorando? Já estou preparado. Pode jogar dentro da fogueira. Jogaram o Policarpo dentro da fogueira. Meu Deus. Ele morreu queimado dentro da fogueira. Aí ele diz assim, encerrando, quando foi jogado dentro da fogueira, ele disse assim, pastor Eli: eu não posso negar o nome desse Deus, que eu tenho caminhado com ele anos e anos. E ele não me fez nada, só fez coisas boas para mim. Por que agora eu vou negar o nome do Senhor? Aí eu encerro, eu gostaria que o senhor lesse, está preparado o texto aí, né? Em Mateus capítulo 10, olha só que versículo forte, versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Aleluia. Glória. Ele está citando esse texto. Glória a Deus, está registrado. E não temais o que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno a alma e o corpo. Olha só a palavra de Policarpo, olha só, hein? Ele não está temendo ao fogo que ele estava sendo jogado. Meu Deus, forte. Aquele homem, aquele império, o império romano só tinha poder sobre o corpo físico de Policarpo, mas não tinha poder sobre a alma, sobre o espírito dele. Oh, biastúbia, chola pra caba da chão, levará cobe carachuri. Muitos estão temendo ao homem que tem poder de tocar no corpo físico, mas não tem poder de tocar na alma e nem no teu espírito.
Mas a palavra de Deus diz que devemos temer a Deus, que tem o poder de matar o teu corpo, ainda lançar a tua alma, o teu espírito no inferno. Mas a palavra de Deus nessa tarde, a igreja perseguida, ela rompe a dificuldade, ela rompe a perseguição. O Império Romano não parou a igreja, Faraó não parou o povo de Deus, Nabucodonosor não parou o povo de Deus, nada pode parar esse povo que é escolhido por Deus. É verdade. Meu Deus. Ele foi jogado dentro da fogueira. Eita, pai. Existe um relato, pastor Elias, de um discípulo, que eles mandaram preparar um boi de bronze. Lava Shuri, acaba da Xandarai, Tubicomondora Sub, elevai, acaba da baixando, Camuduricalai. Prepararam um boi todo de bronze e jogava as pessoas dentro daquele boi e tacava fogo e queimava a pessoa, a pele saltava, a pessoa morria. Muitos abandonavam, negavam Cristo, mas a verdadeira igreja de Cristo, ela não negou. Evia sub, chomandarai, comandarastui. A verdadeira igreja de Cristo, ela não negou. Policarpo, ele não negou. O pastor de Esmina, ele foi morto como herói. E quantos são mortos, são heróis sem medalha. Perderam a sua vida como Mártir, como homem, deixaram um legado, mas não negaram o nome do Senhor. Imagine, meu querido pastor André, naquela época do Império Romano, falasse para a pessoa, se dasse 3 opções para a pessoa: ou você nega Cristo, ou você é jogado na jaula por leões famintos, que está mais de uma semana sem comer nada, ou é jogado na fogueira. Ou você nega Cristo, ou então você tem essas opções. Se fosse, pastor André, para a igreja do século 21 de hoje, que estão com medo, muitos com medo do vírus. Não estou dizendo aqui para subestimar, não, que existe, tá? Para depois não disturbar a palavra da gente, não. Nós estamos dizendo aqui, fazendo uma comparação à igreja de Esmina, que eles não temeram a perseguição. Permaneceram. Eita glória. Querido, é por isso que tem um versículo que foi Salomão que escreveu em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Eu encerro aqui passando a palavra para o pastor Elias. Pastor Elias, se Policarpo fosse um pastor frouxo, que não temesse, tivesse medo da morte, ele ia negar o nome de Jesus. Pastor Elias. Verdade, pastor. Está muito forte. O que Deus está fazendo em nosso meio nessa tarde de sábado. Para fechar esse estudo, nós temos registrado aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, dizendo assim: olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Interessante que no versículo 17, Paulo vai citando aqui, dizendo assim: ó, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Muito forte. Muito forte o que o Senhor neste dia reservou para a minha e para a tua vida.
Por isso, amados, nós somos gratos a um Deus que sabe como falar com aqueles que querem ouvir as suas instruções, seja ela corretiva, seja ela preventiva, seja qual for o tipo da correção que o Senhor fará aos seus escolhidos. Quando de fato nós observamos, ouvimos atentamente a voz do Espírito de Deus, nós somos então chamados para caminharmos junto dele, sabendo que a coroa da vida será entregue a todos quantos amarem e aguardarem a vida ou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido, depois desta ministração, desse estudo impactante sobre a igreja perseguida, sobre a perseguição que vai continuamente chegar a mim e a você, nós não vamos parar e nem muito menos desfalecermos, pastor Washington, porque acreditamos que o nosso Redentor, ele vive e ele se levantará para nos receber. Ele mesmo disse: voltarei para o meu Pai, e lá eu vou preparar-vos lugar. Não turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Querido, o lugar está preparado. Só aqueles que rejeitarem a correção do Pai se perderá. Mas tome posse conosco nessa tarde, porque o Senhor reservou esta oportunidade, esta programação hoje, dia 2 de maio, o Senhor preparou esse momento para que nós ouvíssemos a tua voz, e assim vamos caminhar de fé em fé, de glória em glória, acreditando que o que os olhos não viu, pastor Washington, o que os olhos não viu, o que o coração, está preparado, está reservado para nós, A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Então aquilo que seus olhos não viu, teu coração, não subiu o coração do homem, aquilo que Deus já preparou para nós, aquilo que está reservado, querido. Aleluia. O céu, ele existe. Glória. Como também o inferno existe. Glória. Muito cuidado, querido. Aleluia. Muito cuidado. Jesus falou mais no inferno do que no céu. Existe e é real, e nós precisamos estar vencendo, como nós ministramos esse estudo sobre a igreja perseguida. Querido, eu quero dizer para você, a intenção desse estudo é fazer com que nós não passamos nem pela terça metade do que os cristãos passaram e reclamamos. Você tem a tua casa, você tem o teu carro, o teu emprego, ninguém está confiscando os teus bens, igual confiscaram da igreja, e você está reclamando, e eles não abandonaram a Cristo. Aleluia. Então, querido, toma posse da sua vitória junto comigo, junto conosco, tá? E querendo Deus, semana que vem nós estaremos de volta com mais uma programação Atalaias do Senhor. Perseverança, porque poderemos até ser perseguidos. Para fechar aqui, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que este estudo fale mais ao teu coração, e prometendo a semana que vem estarmos juntos. Lembrando a você que amanhã, às 15 horas, nós te aguardamos ali na comunidade do Bosque Azul, quadra 1, bloco 45, próximo à caixa d'água, aqui na cidade de Macaé, junto à linha azul. Eu, pastor Eli do Cajado e pastor Washington Oliveira, juntamente com o presbítero Vladislau, o evangelista Messias, pastor Marcos Pinto e o pastor Marcos Vinícius, estaremos ali, dentre outros, missionário Vaneide, né? Estaremos ali aguardando a sua cooperação. Estaremos pregando a palavra de Deus e assim, querido, até a sua volta. A paz a todos, a paz a todos, a paz, pastor Washington. A paz do Senhor para todos os ouvintes aí, que Deus abençoe até semana que vem, se Jesus não voltar, né? Fique com Deus. Amém, a paz. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.